Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor David, vou estar com vocês aí na disciplina de Fisiologia Humana, certo? Então, nessa primeira parte aqui da aula, a gente vai falar um pouco sobre a introdução, sobre um pouco da história, como, qual é o campo de estudo da fisiologia, tudo isso aí a gente vai abordar um pouco aqui nessa nossa primeira aula. Então, quando a gente fala de fisiologia, a gente precisa entender que ela vai estar muito associada, principalmente, à questão da anatomia. Então, a gente vai ter a anatomia humana, ela vai estar diretamente relacionada ao estudo da fisiologia. Então, se a gente fala que a gente tem aí a anatomia vai ser a disposição dos órgãos, como ele é formado, tudo isso aí é a forma que a anatomia vai estudar, é o campo de estudo da anatomia. Já a fisiologia humana, ela vem falando sobre o funcionamento de cada órgão, de cada sistema, né? Então tudo isso aí vai ser um pouco de como a fisiologia ela vem abordando, né, esse conteúdo, essa disciplina. Então, se a gente fala, por exemplo, de como funciona o pensamento, de como funcionam as sinapses nervosas, de como funciona a digestão, a filtragem do nosso sangue, de todas essas impurezas aí, a gente vai tratar diretamente, né, a gente vai falar diretamente sobre fisiologia humana aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fisiologia, a gente precisa entender que vai ser a química geral desses órgãos, a biofísica desses órgãos aí, biofísica, bioquímica, tudo isso aí abordando, né, a cada tópico aí. Então, quando a gente fala de fisiologia, a gente precisa entender, né, como vai ser ligado, né, cada sistema desse órgão. Só que, para a gente entender fisiologia, a gente precisa entender como é que ele é formado aí. Então, a gente vai ter uma disposição aí desses órgãos, né, do corpo humano. Então a gente tem aí, para que a gente forme um ser humano, para que a gente forme um organismo, né? Então quando eu falo de organismo é cada indivíduo aí da espécie. Então se a gente está tratando da espécie humana, a gente vai falar, né, o organismo é o ser humano aí propriamente dito. Então a gente tem aí, né, quando a gente fala da organização dessa fisiologia, a gente vai ter um átomo, o conjunto de átomos vai formar uma molécula, que isso aí é campo, né, basicamente da química. Aí depois a gente já parte para a biologia molecular, porque um conjunto de moléculas vai formar as nossas células, que vai ser a unidade funcional do corpo, do ser humano, do ser vivo, na verdade, né. Então depois das células, o conjunto de células vai formar tecidos, que vai ser o campo de estudo aí da biologia celular. Então, depois da biologia celular, né, que vocês já estudaram aí, biologia celular a gente vai partir para a fisiologia, porque um conjunto de tecidos vai formar órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas, e o conjunto de sistemas vai formar aí os organismos, né, que é o nosso campo de estudo aí da fisiologia. Então, se a gente fala aqui de fisiologia, a gente precisa entender basicamente essa organização aí dos seres vivos. Agora, quando eu falo entre estrutura e função, né, é basicamente essa questão que eu falei. Como uma glândula, por exemplo, a hipófise, né, ela consegue controlar o funcionamento aí do corpo humano, basicamente através da liberação de hormônios, né, os neurotransmissores. Por quê? Para que eu consiga movimentar meu braço, eu consigo, né, eu tenho uma fisiologia por trás. Então a fisiologia, ela, além de explicar o funcionamento correto do corpo, a gente explica também o funcionamento irregular desse organismo também, do nosso corpo. Agora, quando a gente fala de funcionamento correto, de funcionamento irregular, tudo isso aí a gente precisa entender que o nosso corpo ele está o tempo inteiro buscando o equilíbrio, que no caso a gente vai chamar de homeostase. A homeostase aí nada mais é do que o funcionamento de forma correta do nosso corpo. Então, se a gente está funcionando normal, as nossas funções vitais estão corretamente funcionando sem nenhum grande problema, a gente está lidando aí diretamente com a nossa fisiologia, com a nossa homeostase. Então, a homeostase é o estado de equilíbrio do nosso corpo, do organismo aí, certo?
Então a gente vai ter as funções orgânicas do nosso corpo funcionando de forma correta, você não tem nenhum problema. Então quando você pega uma virose, por exemplo, a virose ela vai basicamente desequilibrar o seu corpo, então ela acaba com a sua homeostase. Então, a homeostase, já que é o estado de equilíbrio, se você pega uma virose ou uma bactéria qualquer, você desequilibra essa homeostase. A balança ela vai pender para algum lado aí que não é o lado correto, que é o estado de equilíbrio, que é o nosso estado saudável aí. Então, se a gente tem, por exemplo, a homeostase, ela vai responder basicamente para feedbacks positivos ou feedbacks negativos. Como assim? Quando eu falo de um feedback, é algo que vai fazer com que o nosso corpo funcione de alguma forma. Então, se eu falo de um feedback positivo, o feedback positivo ele não é tão comum quanto o negativo no nosso corpo. Então, se eu falo de um feedback positivo, é o quê? É aquela função que vai acontecer em alguns casos específicos aí. Por exemplo, na hora do parto, quando a mulher ela libera ocitocina e o útero ele começa a contrair para parir, para ela parir, para expulsar a criança mesmo do útero. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, a hipófise libera ocitocina, esse hormônio vai fazer com que o útero ele comece a se contrair, ele se contraindo, a contração nada mais é do que o preparo para expulsar aquele feto, lá do útero da mulher. Então, isso é um tipo de feedback positivo. Agora, no caso do feedback negativo já é o oposto disso aí. Ele ocorre com mais frequência. Por quê? Porque ele precisa regular, essas funções vitais do nosso corpo. Então, se eu falo para você, por exemplo, que você tem lá a produção dos seus hormônios, se você, sei lá, você usou... Tem aí uma questão do shape da beleza, que a galera tá usando, que tá muito popular atualmente. O que é o shape da beleza? É hormônio suprafisiológico. Então, quando eu falo de hormônio suprafisiológico, é algo que está além do que o seu organismo está produzindo. Então, se você joga um hormônio no seu organismo que é extracorpóreo, suprafisiológico no caso, o seu organismo ele tende ao quê? Dar um feedback negativo. Então, se você joga uma quantidade muito maior do que você produz naturalmente, o seu corpo ele tende a parar a produção, certo? Isso ocorre principalmente com atletas de fisiculturismo. O atleta de fisiculturismo que utiliza o anabolizante, ele tende a parar de produzir hormônios naturalmente enquanto ele está fazendo o uso desses esteroides aí. Então, quando você joga esse hormônio no seu corpo, o seu corpo tende a reduzir isso aí. Algumas glândulas podem, inclusive, atrofiar por conta desse feedback negativo. É como se você fizesse, por exemplo, você pegasse uma seringa sem a agulha, colocasse na sua mão e apertasse. O êmbolo vai chegar até uma região ali da seringa, então quando você solta ela volta. Isso aí é o feedback negativo, é o seu corpo parando a produção ou regulando alguma produção aí que está errada no seu corpo, certo? O material de vocês, essa aula introdutória aí, ela é mais para explicar um contexto geral aí. A gente vai começar agora a explicar sobre cada sistema separadamente. Então, aproveitem o material de vocês e a gente se vê no próximo bloco. Até mais.